Esta é a história do dia da Rádio Observador. Será desta que Eça de Queiroz tem descanso? O país perdeu a inteligência e a consciência moral. Os costumes estão dissolvidos e os caráteres corrompidos. A prática da vida tem por única direção a conveniência. Não há princípio que não seja desmentido, nem instituição que não seja escarnecida. Ninguém se respeita, não existe nenhuma solidariedade entre os cidadãos. Já não se crê na honestidade dos homens públicos. A classe média abate-se progressivamente na imbecilidade e na inércia. O povo está na miséria. Os serviços públicos vão abandonados a uma rotina dormente. Esta é uma passagem do livro Uma Campanha Alegre, escrito por Eça de Queiroz, publicado em 2 volumes, em 1890 e em 1891, no final do século XIX. É apenas um exemplo da acutilante escrita de Eça, um dos mais importantes escritores portugueses. O processo de transladação dos restos mortais de Eça de Queiroz foi muito atribulado, com uma parte da família contra a ida do escritor para o Panteão Nacional em Lisboa. Envolveu parlamento, tribunais, autarquias e discussões acesas. Depois da morte, em 1900, Eça de Queiroz teve várias sepulturas. Esta será mais uma. E muitos pensam que crónica escreveria o autor dos Maias sobre mais esta viagem. E é sobre tudo isto que vou conversar com o jornalista da secção de Cultura, António Moura dos Santos. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de segunda-feira, 6 de janeiro. Bem-vindo, António. Olá, muito obrigado pelo convite. António, aqui na História do Dia temos sempre uma preocupação pedagógica. Não te vou pedir para resumires a vida e obra de Eça de Queiroz numa só resposta, mas, no fundo, António Moura dos Santos, quem é este homem? Quem é Eça de Queiroz? Bem, eu acho que começava por responder que ele é absolutamente incontornável, na medida em que todos nós o tivemos de ler a dada altura do nosso percurso escolar, não é? Exato, mas vale a pena ler os Maias sem ser obrigado, não? Não, especialmente sem ser obrigado. Mas, no fundo, o facto de fazer parte do nosso currículo por si só atesta aquilo que é o seu espaço e aquilo que é a sua dimensão no nosso imaginário e na nossa cultura. Estamos a falar de um dos maiores, se não o maior escritor do século XIX, pelo menos um dos maiores da nossa história, sem dúvida nenhuma. E ele foi muito mais do que isso, não é? Sim. Ele, além de ser um romancista e ser um contista, esteve engajado. Aliás, ele fez parte da geração de 70, que mais tarde se tornaram os vencidos da vida, mas, Exato. Ou seja, ele pensava ao país e isso está refletido numa campanha alegre e depois nas restantes farpas, portanto... Já tinha uma intervenção política, era alguém muito ativo. E muita do seu assinte e do seu veneno que nós vemos a transparecer na crónica de costume que faz nos romances, estava aí também absolutamente... Que é delicioso e atual também. Sim, não é? sim, sem dúvida. E depois também era um homem com o mundo, porque era um homem que a sua ocupação principal, se é que podemos chamar assim, era ser diplomata. Portanto, ele foi cônsul em Havana, foi cônsul em Newcastle e foi cônsul em Paris, onde, aliás, ele viria a falecer aí mesmo, desterrado. E até esteve na inauguração do Canal de Suez, onde fez uma reportagem. Precisamente porque ele, no decurso de uma viagem ao Oriente, aliás, outro tema que, sem dúvida, seria... extremamente atual é que ele visitou a Palestina naquela altura, por exemplo, mas ele aproveitou para fazer uma reportagem para o Diário de Notícias sobre o que na altura era assim um monumento da civilização, não é? Da modernidade, da engenharia, exatamente. Continua a ser fundamental para o comércio mundial. E já o disseste, António, e aqui começamos a entrar um pouco na história de hoje, na história do dia de hoje. Eça de Queiroz morre em Paris em 1900, como disseste há pouco. O que é que se passa a seguir?
Portanto, ele morre em agosto de 1900 e desde logo, ou seja, a ideia cimeira é trazê-lo para Portugal. Existe um plano de levá-lo para um cemitério ao pé de Aveiro, que é do jazigo da família paterna, mas a decisão acabou por recair para ir para a família dos cunhados, por assim dizer. Para a família da mulher. Da mulher, porque são os condes de Rezende, era uma família com peso e com importância em Portugal. Mas é em Lisboa. Em Lisboa, no cemitério do Alto de São João. E ele, quando vem, ele é recebido como um herói. Em Lisboa, o funeral tem quase que honras de Estado, porque desde o Terreiro do Paço, não é? Porque na altura os desembarques eram todos feitos aí, desde o Terreiro do Paço até ao cemitério do Alto de São João, estamos a falar de um cortejo acompanhado por milhares de pessoas, com mais de 60 carruagens. A dele vinha decorada pelo Rafael Bordal Pinheiro. Tínhamos... Então foi mesmo um acontecimento, esse primeiro funeral em território nacional. Sim, sem dúvida. Poderíamos, se calhar, desde logo pensar que haveria aproveitamento da sua figura aí, não é? Que é uma coisa que é um bocadinho paradigmática, que foi sempre sendo atirada quanto a essa de Queiroz. Mas pronto, ele vai parar ao cemitério do Alto São João. Quase um século depois, portanto estamos a falar em 1989, o jazigo onde ele tinha sido enterrado já estava em mau estado, estava em abandono, francamente, e em véspera de ser vendido. E é a fundação, essa de Queiroz, que tinha sido fundada um ano antes, curiosamente, que tem a ideia de levá-lo para Santa Cruz do Douro, que é ao pé de Baião, que é ao pé de Baião, não, é no município, no Concelho de Baião, no Concelho de Baião, num jazigo criado para a família essa de Queiroz. E o que acontece aí é que, pronto, ele é colocado de facto nesse local. Curiosamente, é o local que daria inspiração a Tormes. Então é por isso. Exatamente. A Tormes, que é uma cidade... uma localidade mítica também no imaginário dessa de Queiroz, que é a parte das serras, da cidade e das serras. Exato. No fundo. Envolvidos 30 anos... Temos agora a mesma fundação? A mesma fundação a querer ou seja, a promover a ida do corpo do Essa de Queiroz para o Panteão Nacional. Então deixa-me aqui tentar resumir. Morre em 1900 em Paris, é trasladado para Lisboa no início do século XX, com aparato, com cortejo solene pelas ruas de Lisboa. Em 89 é de novo trasladado, mas desta vez para Santa Cruz do Douro, e agora, em 2024, para o Panteão Nacional em Lisboa. Mas a iniciativa é também da Fundação. Exatamente. A mesma fundação que o levou para o Douro. Exatamente. A ideia partiu do escritor Afonso Reis Cabral, que é trineto do Essa de Queiroz. A ideia, no fundo, é de que o Essa é de todos os portugueses e como tal, merece honras de panteão, porque é uma figura incontornável do nosso país. A ideia foi proposta por ele. Na altura, quem liderava a fundação era o pai. Neste momento é ele, sucedeu. O pai também tem um nome que não deixa qualquer margem para dúvidas, Afonso Essa de Queiroz Cabral. E o que é curioso é que há uma ligação local, no fundo, que ajuda a explicar como é que este projeto chega à Assembleia da República. É porque José Luís Carneiro, que foi presidente da Câmara de Baião e foi inclusivamente administrador da Fundação Essa de Queiroz, no fundo assumiu-se como a ponte, e o projeto que é escrito pelo Partido Socialista no final de 2020. Um grupo do Partido Socialista apresenta um projeto de resolução e em janeiro de 2021 é aprovado com total unanimidade. Todos os partidos, inclusive as deputadas independentes à época. A única
nota de menção é a ausência do Chega na votação. Portanto, ou seja, não votou contra, nem se absteve, teve ausente da votação. Nessa altura, o deputado único André Ventura não devia estar no hemiciclo. Ou Exatamente. seja, as decisões de honra de Panteão Nacional cabe ao poder político, neste caso ao Parlamento. Como é que tudo isso funciona? Já agora explica-nos. No fundo, as leis que dizem respeito ao Panteão Nacional já existem no nosso país desde 1836, que foi quando foi fundado. Mas a lei mais recente, que é de 2000, o que define é que a lei é uma lei que define e regula as honras do Panteão Nacional, explicita que a concessão das honras é uma competência exclusiva da Assembleia da República. E neste caso, quando foi aprovado esse projeto de resolução, estipulou-se desde logo a formação de um grupo de trabalho composto por representantes de cada grupo parlamentar e por um representante da Fundação Essa de Queiroz. Portanto, este grupo ficaria encarregue, no fundo, de pensar como é que dar-se-ia a cerimónia, quais é que seriam os principais momentos, quando é que ocorreria. Portanto, é uma competência nesse sentido. E António, já agora explica-me aqui uma coisa, porque ficou um pouco a ideia, no caso de, por exemplo, de Amália Rodrigues e de Eusébio, que tudo isto foi um pouco acelerado, porque a lei previa alguns prazos específicos, não é? Precisamente. Houve uma alteração da lei em 2016, é a alteração mais recente, que muda os prazos em quando é que passa a ser possível trasladar um corpo para o Panteão Nacional. A lei original definia 5 anos. Quando acontecem os casos da Amália Rodrigues e de Eusébio, a lei vigente estipulava 1 ano, portanto, ou seja, só se poderia fazer a transladação 1 ano após a morte, e esses casos deram asa a alguma discussão relativamente a questões de se não se está um bocadinho a tomar essas decisões ao sabor do acontecimento, do calor do momento, porque é uma figura que acabou de desaparecer. Claro. E a emoção emanada por isso está um bocadinho à flor da pele, e então decidiram 20 anos. Portanto, a lei atualmente estipula que é preciso ter 20 anos de separação entre a morte da pessoa e a sua transladação para... Uma pequena exceção é se for para uma lápide comemorativa. Aí são 5 anos. Uma pessoa que morra pode ter uma lápide comemorativa 5 anos após a morte. Já voltamos à conversa com o jornalista António Moura dos Santos. E será que Essa de Queiroz queria ir para o Panteão Nacional? Aquilo estava tudo contaminado por tudo quanto era gente. Esta é a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Episódio 3. O assassino comete um erro. A Caça ao Estripador de Lisboa é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Inês Castelo Branco, e tem banda sonora original de Mário Lajinha. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com o jornalista António Moura dos Santos, da secção de cultura do Observador. António, o país curva-se perante Essa de Queiroz, há elogios públicos. Bom, também há uma equipa outra equipa Camilo Castelo Branco, mas não vamos por aí, se calhar neste episódio da História do Dia fica para outro. Mas a polémica sobre a transladação nasce na própria família. Sim, em larga parte sim. O que acontece é que a lei portuguesa define que o destino que se dá aos restos mortais de uma pessoa primeiro vem do testamento, depois vem dos familiares vivos, etc, até chegar a um ponto que são os herdeiros e os familiares. E essa aqui há muitos? Há 22 bisnetos. 22 bisnetos? 22 bisnetos.
6 posicionaram-se contra a trasladação e ao lado deles posicionaram-se algumas figuras do poder local de Baião e de Santa Cruz do Douro. Portanto, há um lado também um bocadinho pitoresco de política local, de quesília. De pertença do corpo naquele concelho. Não é? Exatamente. A ideia, no fundo, era de que essa deveria e quereria ficar em Tormes. Lá está, a sua Tormes. E que, quanto muito, dever-se-ia colocar uma lápide evocativa dessa de Queiroz no Panteão Nacional, que de resto foi o que aconteceu com Aristides de Sousa Mendes, não é? Que foi a personalidade mais recentemente a quem foram dadas as honras de Panteão Nacional, que recebeu tal distinção em 2021, mas continua enterrado no cemitério de Cabanas de Viriato, em Carregal do Sal. E essa confusão na família é tal que acaba tudo em tribunal. Sim, e lá está, também há aqui uma componente narrativa, que é que as cerimónias de transladação, que, recorde-se, tinham sido aprovadas em 2021, estavam marcadas para 27 de setembro de 2023, mas apenas uma semana antes, é avançada uma providência cautelar no Supremo Tribunal Administrativo para impedi-las. Por quem? Pelos herdeiros, pelos seis bisnetos que estão contra, e pelo ex-presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz do Douro. O que acontece é que o Tribunal, logo a 25 de setembro, portanto 2 dias antes da suposta cerimónia acontecer, delibera que não haveria razão para travar a transladação, mas como era preciso haver uma decisão final, e essa demoraria mais algum tempo, e foi o que aconteceu, a decisão final só veio a 19 de outubro, a cerimónia teve de ser adiada. Portanto, esse plano para 27 de setembro, e é um bocadinho por isso que nós estamos a discutir neste momento, porque isto já teve para acontecer. Que vai acontecer na quarta-feira, dia 8 de janeiro. A decisão no tribunal, então, ficou arrumada ou não? Ficou, mas não logo aí. Isto ainda se estendeu para 2024. Ainda mais novela. Porque ainda houve mais 2 recursos a serem interpostos pelos mesmos 6 bisnetos, mas em junho deste ano o Supremo Tribunal Administrativo arrumou o caso, declarou a ação improcedente e deu via verde, no fundo, para a transladação dessa de Queiroz para o Panteão Nacional. E agora, esta quarta-feira, terá lugar então a transladação para a Igreja de Santa Engrácia, em Lisboa, que está na origem da tão popular expressão Obras de Santa Engrácia, porque demorou mais ou menos 400 anos a ficar acabada. Ainda nos queixamos dos 50 anos do aeroporto de Lisboa. O que é que vai acontecer na quarta-feira, António? Bem, a questão das obras de Santa Engrácia, não é? Ao que nós estamos habituados da legislação ou dos processos, do ritmo da justiça portuguesa, se calhar ainda estaríamos a discutir o que é que ia acontecer, mas felizmente teve telhado na década de 60 do século passado. Exatamente. Então, tendo já havido um fim de semana de homenagem a essa de Queiroz, organizado pela Fundação com o mesmo nome, não é? Portanto, em Baião. Inclusivamente este domingo a urna teve em câmara ardente no átrio principal da casa, inclusivamente teve guardado por uma organização que é a Confraria Queirosiana, portanto está todo um cerimonial, e esse cerimonial, no fundo, estende-se para o que vai acontecer em Lisboa, porque, como aconteceu com outras honras de Panteão, há um cerimonial que é relativamente semelhante quando acontecem este tipo de honras. Portanto, há uma escolta, há a presença do Presidente da República e do Presidente da Assembleia da República. Há discursos? Há discursos numa fase posterior. Primeiro, há um momento de solenidade em que é colocada, inclusivamente, a urna é colocada num braque cerimonial, funéreo, agora não me lembro exatamente do termo, e é colocada a bandeira nacional por cima, e depois há um cortejo a cavalo que segue desde São Bento até... Desde o Parlamento? Desde o Parlamento até ao Panteão Nacional. Lá,
vai haver o elogio fúnebre de Afonso Reis Cabral e discursos de Marcelo Rebelo de Sousa e José Pedro Aguiar Branco, portanto, Presidente da República e Presidente da Assembleia da República, como é costume. O que é interessante é que, dependendo do tipo de pessoa que é homenageada, há outra parte da cerimónia que vai mudando de caso para caso. Por exemplo, no caso de Sofia de Melbourne Anderson, houve a presença da Companhia de Bailado. Neste caso, vamos ter leituras de excertos de obras como Os Maias, como o Primo Basílio, como As Farpas, como o Crime do Padre Amar, e vão ser interpretadas algumas peças musicais. Portanto, isto entre discursos alusivos, assim, de forma um bocado metafórica, mas alusivos a essa de Queiroz. E... António, nós sabemos, porque essa de Queiroz pensava ao país, pensava ao mundo e era deliciosamente, como já dissemos, acutilante, e vale muito a pena revisitar alguns textos, até pela atualidade que tem, parece que nada mudou no nosso país. Sabemos o que é que essa de Queiroz pensava sobre a hipótese de homenagear os heróis da pátria num panteão nacional? O que nós sabemos é um texto que ele escreveu quando já morava inclusivamente em Paris, para num texto de 1892 na Gazeta de Lisboa, chamado Os Grandes Homens da França, e no fundo ele faz essa análise, mas relativamente ao panteão francês, e ele, porque na altura ia ser Victor Hugo, o grande escritor, o grande romancista francês, ia ser homenageado. E lá está, de uma forma muito queirosiana, ele acaba por considerar que os panteões, as honras de Estado, servem mais o Estado do que as figuras que lá vão parar. Obviamente que estamos a falar de uma leitura já muito antiga, claro, e que, por certo, haverá mais do que uma forma de interpretar as palavras, porque ele próprio, nesse texto, não só põe absolutamente a ideia de deificar, ele usa a expressão deificar, Victor Hugo, porque ele considera um dos maiores escritores de sempre. O que eu acho que lhe faz uma certa comichão é esta ideia do aproveitamento político dar-se ao sabor da conveniência de quem manda e, por outro lado, também às custas do gênio, não é? Isso é uma palavra até muito do século XIX, o gênio literário. E, portanto, eu acho que certamente, eu não sei se ele estaria completamente contra ou completamente a favor, eu sei que ele escreveria um texto delicioso sobre isso, de qualquer das formas, se tivesse hipótese. Isso, sem dúvida. Obrigado, António. Obrigado. António Moura dos Santos é jornalista da secção de Cultura do Observador. Esta foi a História do Dia. O texto que ouvimos no arranque foi lido por Sara Antunes de Oliveira. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.